Olá, olá, boa tarde ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. É, oi. Bom, o assunto de hoje é o que o ser humano faz para sair do tédio. Na verdade, eu não sei nem definir o assunto. Qual o título que eu colocaria nesse vídeo? A necessidade de sair do tédio, necessidade de mudança, mutabilidade, variedade. Bom, o fato é o seguinte, né? O pra gente viver, né? Que para o universo existir, a gente precisa de alguns elementos previsíveis e estáveis, né? E um pouco de variação. Se for tudo muito previsível, parece que as coisas não fazem muito sentido. O fato é que se for tudo previsível, o tédio é absoluto. E que se nada for previsível, o caos é absoluto, né? Então, você já pensou, por exemplo, o dia deixa de ter 24 horas para ter 26 horas? O dia deixa de ter 24 horas para ter 30 horas? O que será que acontece, né? Como será que não ia ter como a gente fazer nada, porque não ia ter como a gente saber o que fazer, porque não existe, não iria existir, a gente não ia saber de nada, porque se as coisas nunca são estáveis e sempre estão mudando, a gente não tem como saber como vai ser nada, a gente não tem como planejar nada, não existe planejamento, o planejamento ele deixa de existir, tudo, eu acho que tudo deixaria de fazer sentido, mas vai imaginou, as rotas dos planetas mudam, as estações mudam, as estações se tornariam aleatórias, se ia ter um ano com três primaveras ao invés de uma, já pensou? Três primaveras e um verão, é, e não seria, parece que o, parece um pesadelo, né? Então, eu já começo falando do quanto a gente precisa de estabilidade, porque é o que muita gente busca hoje em dia. Cada dia que passa, as pessoas, principalmente no meio urbano, elas buscam muito estabilidade, né? Elas buscam mais estabilidade. Parece que no meio rural, o povo está um pouco acostumado com alguns eventos aleatórios. Às vezes a vaca vai parir um dia, pare outro. Às vezes a galinha ficou velha, está botando menos ovos. Às vezes Bom, às vezes a vaca pare um bezerro, o bezerro morre, às vezes não morre. Às vezes tem dia, tem anos que chovem mais, tem anos que chovem menos. O povo ele presta muita atenção nesses elementos aleatórios, né? A vida do pessoal do campo parece que nesse sentido é um pouco mais aleatória. E às vezes eu tenho até a impressão que o pessoal mais bem do mato mesmo, o pessoal do campo, mas bem do mato, assim, sem muita tecnologia, no máximo celular e televisão, parece que eles não prestam tanta atenção em futebol e política, por exemplo, né? Estão mais preocupados em arar a terra. Bom, tentar me lembrar aqui. Bom, parece que há uns 500 anos atrás, na Idade Média, as coisas não eram tão previsíveis como são hoje em dia. Na verdade, o pessoal nem prestava atenção em relógio, né? Os únicos pessoal que prestava atenção em relógio eram os que oficiais da igreja. E tinha um relógio na igreja, tinha um sino que batia um sino gigante, e o pessoal sabia que era a hora de entrar ou hora de sair, né? Mais ou menos isso.
Mas o horário era o horário que o sol nascesse, né? Acordou, já era hora de trabalhar, né? Não interessa se acordou 5 horas, 5h20, 5h30. Na Idade Média, se acordou, era hora de trabalhar. Se você quisesse sobreviver, você ia ter que fazer isso. Não tinha, não tinha tanta essas facilidades que tem hoje em dia que nos dão estabilidade. Pô, e antes, menos ainda, já pensou? Que 3 mil anos atrás, né? Não tinha geladeira, não tinha nada, os governos eram menos, parece que não eram tão definidos quanto são hoje em dia, tinha menos tecnologia para tudo. Basicamente você tinha que sair muito tempo atrás mesmo. Parece que nem todo mundo tinha sua propriedade com um cercadinho, com bichos e tudo. O sujeito tinha que sair para caçar. Tinha dia que ele caçava mais, tinha dia que ele caçava menos. A vida do cidadão antigamente, milênios atrás, era uma verdadeira aventura, né? E as pessoas se sentavam para reunir para contar essas aventuras que eram aventuras que a pessoa vivia e não aventuras que os outros vivem. Como é hoje em dia no caso do futebol, né? As pessoas conversam sobre o que aconteceu num campo em que vários jogadores jogavam e nenhum desses jogadores era é a pessoa que está conversando. Olha que interessante, né? O pessoal senta para conversar sobre futebol e política. São guerreiros lutando para adquirir o poder e outros guerreiros lutando para ganhar, para vencer num esporte. E a pessoa conversando sobre outros jogadores e outros guerreiros, né? Nenhum deles são guerreiros e nenhum deles são esportistas, né? A maior parte dos torcedores são pessoas sedentárias, inclusive. E a maior parte dos políticos que lutam pelo poder são pessoas que não lutam tanto assim pelo poder, né? Não tem tanta pretensão assim de virar político, são os que mais torcem pelos políticos. Até porque quando o sujeito é um guerreiro e entra para a política, ele não está torcendo para nenhum político, ele está torcendo para ele. Então, os caras que torcem para o guerreiro ganhar, ele não é guerreiro. E o sujeito que torce para o jogador ganhar, às vezes o cara joga, mas ele não é um jogador profissional. Eu nunca vi, né? Talvez tenha assim, um jogador profissional que fique torcendo para algum time. Mas normalmente o torcedor ele não é jogador profissional. No máximo ele joga bola bem, né? Não tão bem quanto o pessoal que é profissional, né? Não tão bem quanto o pessoal que foi lá escalado para jogar no time e tal. Então o torcedor normalmente ele não joga tão bem quanto o jogador. E o sujeito que torce para um político ganhar ou perder, normalmente ele não tem tantas habilidades para entrar na política, senão já teria entrado, entendeu? Ele não leva tanto jeito. Então é um fraco torcendo para um mais forte, né? E é um fraco que não vive essas aventuras no meio da política, né? Que é ser difamado, ou ser bem falado, mal falado, ter gente vibrando por ele. Ele não vive essa aventura, ele não vive essa guerra, essas batalhas que o ídolo político dele, o inimigo político dele vive, né? No caso do eleitor. E o jogador de futebol ele não é um profissional. Ou o torcedor de futebol, normalmente ele às vezes joga bem, mas não é um profissional. Olha que coisa, né? Ele está torcendo pro ídolo dele ganhar, porque se ele jogasse tão bem quanto os ídolos dele, quanto o Neymar, ele ia largar os 20 mil por mês para virar o Neymar e ficar milionário e pegar um monte de perigosas etes perigosas, né? Perigosas etes. Eu não vou falar exatamente o que é, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser entender, entenda. Não é não? Então é isso. Você tem habilidosos, pessoas habilidosas, menos habilidosas, torcendo para mais habilidosos, como por exemplo, torcendo para o político ganhar ou perder, né? São menos habilidosos. E no caso do futebol, jogadores menos habilidosos, que são os torcedores, torcendo para determinados profissionais fazerem um gol. Então, essa é assim que o pessoal faz para sair do tédio. Por quê? Porque eles não vivem uma batalha, né? Eles vivem uma vida tediosa. Hoje em dia as pessoas buscam estabilidade. Hoje em dia existe um negócio chamado emprego público seguro, né? Que a pessoa passa 30, 40 anos trabalhando no mesmo emprego público até se aposentar. Isso é estabilidade, ganhando sempre o mesmo salário. Então a vida da pessoa não tem variação. Assim, ele fica preocupado em manter estabilidade, mas ele não está acostumado com mudanças. Então por isso que é uma pessoa preocupada. Ele não sabe como é que vai ser o amanhã. Uma pessoa que sempre
vive uma vida de mudança. Até um jogador de futebol, por exemplo, às vezes ele sai, às vezes ele quebra a perna, às vezes é isso, às vezes o jogador de futebol tem que parar, às vezes ele tem que continuar. A política é a mesma coisa, vai preso, vai solto, ganha uma eleição, perde. Pô, é uma vida que o cara não sabe como é que vai ser o amanhã. Né? Por exemplo, um empresário bem sucedido mesmo, às vezes o cara não sabe como é que vai ser amanhã, como é que vão ser as ações que ele está investindo. E até ele chegar lá, ele passou por uma vida cheia de surpresas, fracassos, sucesso, derrota. É uma vida cheia de oscilações. O cara já está acostumado. Ele já não está mais nem tão preocupado assim com o dia de amanhã, né? Pessoas mais fortes e resilientes, muito mais do que uma pessoa que está acostumada com aquela estabilidade. Tem medo de perder emprego, medo disso, medo de acontecer aquilo, não é não? E no geral, hoje em dia, ainda mais com esse com leis trabalhistas, direito trabalhista, que estão visando para dar uma certa estabilidade e um mundo cada vez mais estável, horário para chegar, horário para sair do trabalho, salário quase garantido, empresas que ficam um bom tempo funcionando de determinada maneira, permitindo que determinados funcionários, se situem naquele emprego por um determinado tempo. E basicamente é assim que esse pessoal vive. Não é uma vida que tem muita mudança. Às vezes o sujeito, às vezes a maioria das pessoas normalmente não são muito abastadas e elas vivem uma vida um tanto quanto repetitiva. Elas sempre vão estar naquele padrão e sempre vão fazer o mesmo tipo de serviço. Elas é, não têm uma perspectiva de subida, de melhora no nível social. Não estou falando nem qualidade de vida é subjetivo, né? No nível social. O nível social é meio com que objetivo, como você se fala da variação. Então o sujeito passou a trabalhar menos e ganhar mais, ele ascendeu socialmente de alguma forma. Né? Então pessoas que não têm muita pretensão em subir socialmente, né? Ou que não é que não tem pretensão, às vezes tem, mas não conseguem ou não têm uma perspectiva de ascensão social. Então elas acabam se contentando, de certa forma, com aquele nivelamento por baixo, digamos assim, se contentando ou não. E a vida se torna repetitiva, vai ser o tempo todo os mesmos amigos, o mesmo bairro, a mesma localidade, porque o nível social da pessoa mudou. Então a vida se torna entediante para essas pessoas e elas passam a virarem torcedores. Né? Eu reparo que normalmente gente com a vida muito variável, né? Normalmente empresários que passaram por muitas oscilações, sucesso, fracasso, até atingir um nível social mais alto, uma renda mais alta e variável, inclusive, que está acostumado a ter uma renda variável, né? Um profissional liberal que subiu muito, que se acostumou com as flutuações, sucessos e derrotas, né? Normalmente essa pessoa não conversa muito sobre futebol e política, né? Não tem tanto interesse assim. E muitas vezes essas pessoas acabam até aprendendo a tirar proveito das mudanças dos panoramas políticos e sociais. Né? Eles acabam aprendendo isso depois de ascender socialmente. Eles percebem, como eles estão acostumados com uma vida muito mais agitada, né? Uma hora aparece um inimigo, aparece outro, outra hora o governo, a tecnologia muda, então os serviços mudam, a necessidade de serviços mudam. Um serviço que era antigamente não tinha uma máquina para fazer, agora tem, né? Antigamente todo mundo queria comprar televisão era muito caro, muita gente queria comprar computador, hoje em dia é mais smartphone. Então as coisas vão mudando, né? A realidade vai mudando e para o empresário isso é meio complicado, né? Mas para uma pessoa que passou a vida inteira, por exemplo, com um emprego de baixo escalão, varredor de rua, entendeu? Tanto faz, o sujeito vai ser a vida inteira varredor de rua, tanto faz se ele tem smartphone ou não, o estilo de vida é o mesmo, então não existe muita variação. Então a pessoa leva a vida tediosa por conta disso, né? E basicamente isso, a pessoa tem que sair do tédio, ela tem que lutar por alguma coisa. Então o sujeito ele tem que tentar fazer, nem que seja plantar uma batata que ele não tentou ainda no quintal, o sujeito que é varredor de rua, ele vai ter que tentar fazer isso para sair do tédio. Porque senão ele vai ter que entrar nas rodas de conversa de futebol e política para sair do tédio.
Porque de vez em quando o time ganha, de vez em quando o time perde, de vez em quando o político de estimação dele ganha, de vez em quando o político favorito dele perde, o inimigo ganha, perde, e as coisas variam muito. Né? E isso aí, ele sentir que a vida dele está mudando, entrando na vida dos outros, que é a vida do jogador de futebol, a vida dos times e a vida dos partidos. Né? E às vezes a vida da própria igreja, às vezes a vida às vezes a realidade da igreja dele, né? Não sei, depende do caso. Olha os periquitos aqui, caramba. Ah, 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 ah. Hum, hum, hum. Ei, parece um dinossauro. Parece um dinossauro você. Ei, dinossauro. Ele parece um dinossauro. Olha a cara dele. Olha o dinossauro. É, é o dinossauro. É, olha o dinossauro. Uh! Tem os periquitos também. Ó, galera, ó. Os periquitos. Tem um periquito e tem uma periquita ali. O periquito tá lá no fundo e a periquita tá na frente. Ó, o periquito desceu. Ó, pronto, os bichos já conseguiram chamar minha atenção. Vamos continuar isso aqui. Pois é, pô. Então, as pessoas, elas, na maioria das pessoas, elas não buscam essas lutas, né? Elas não buscam empreender. Até porque você, para gastar energia, empreender nada mais é do que você gastar energia, né? Então, por exemplo, como eu estava falando, então um sujeito que passou a vida inteira sendo varredor de rua e nunca tentou mais nada, né, ele não empreendeu. Agora, se o cara é varredor de rua, tem um quintal e plantou uma batata pela primeira vez na vida, ele já empreendeu alguma coisa, meu amigo. Pode ser que ele aprenda alguma coisa sobre batatas. Às vezes plantar batata na casa de um vizinho, de um amigo, deu certo, na casa do outro amigo deu errado. Ele já está aprendendo alguma coisa sobre solo, pô. Então a vida dele já teve alguma mudança, nem precisou subir o salário dele, né? Ele já teve algum desafio. Olha que coisa. O ser humano precisa fazer isso, senão a vida fica entediante. Nem que seja para lutar por alguém, por exemplo. Você nunca visitou um asilo, começou a visitar, pronto, você já tem um novo desafio. Você vai gastar mais dinheiro, você vai ter que sofrer dores de outras pessoas, né? Você vai ter que sofrer por alguém, você vai lutar, vai começar a lutar por outras pessoas, não é não? Então já é alguma coisa. Então, por exemplo, um conhecido seu ficou doente, aí agora você vai ter uma luta, você vai ter que visitar essa pessoa que está acamada, vai ter que orar por essa pessoa, às vezes vai ter que ajudar fisicamente mesmo. A depender do caso, você vai ter que virar um cuidador. É uma mudança de vida e, nossa, você lutando pela pessoa, essas pessoas vão ter problemas variados. Você vai ter problemas variados junto com essa pessoa. Sua vida não vai ficar esse tédio todo, né? E é isso assim que o ser humano vivia, né? Antigamente tinha um desafio atrás do outro. Não tinha essa estabilidade que tem hoje. Nossa, qualquer hora que eu quiser tem comida no supermercado, salário fixo, tudo fixo. Nunca era assim na Idade Média. Não era assim nunca. Tinha época que era mais fácil criar galinha, outra era mais difícil, outra hora tinha mais comida, outra hora tinha menos. Tinha ano que chovia mais, chovia menos. Aí isso variava a disponibilidade de água. Que não, aqui é só abrir a torneira, não sei quantos anos que não falta água. Falta água por quê? Um dia, 2 dias? Entendeu? Esse é o máximo de problema que a gente enfrenta aqui no meio urbano. Falta água por um dia, 2 dias. Entendeu? É uma besteira. No máximo isso. Caramba, caramba, é. Os periquitos gritando, tudo doido aqui. Ah, eles ouviram o caminhão de lixo e aí começaram a gritar. Esses periquitos são demais, viu? Quer participar, periquito, de novo? Aí já estavam satisfeitos. Agora tem esse dinossauro aqui no meu ombro. É brabo, hein? Opa, o dinossauro aí no meu ombro. Bom, pois é, e antigamente tem que correr dos dinossauros, né? Brincadeiras à parte. Imagina, esse bicho brabo aqui, tem que correr desse bicho aqui. Imagina um bicho desse gigante voando atrás de você. Tá vendo? Então era assim, correr dos dinossauros.
Correr dos dinos. Dos dinossauros. Será que esse negócio tá gravando? Porra, nem sei, mas tá gravando. Tá ótimo. Pois é. Então tinha que correr dos dinossauros, né? Então hoje em dia a pessoa leva a vida muito estável. Aí se faltar o frango no mercado, fica todo mundo desesperado, né? As pessoas não estão acostumadas com mudança. E elas também, como é que elas vão conseguir soluções para esse tipo de problema, né? Até a possibilidade de conseguir soluções, praticamente elas não existem. No meio urbano, cara, o negócio é terrível. Faltou frango no supermercado, você vai fazer o quê? Vai comer barata? Entendeu? No meio rural não é bem assim. No meio rural existem várias possibilidades de soluções. Umas mais fáceis, outras menos, outras mais convenientes, outras menos. Mas sempre tem uma solução no meio rural, né? Umas mais convenientes, outras menos. Agora no meio urbano o negócio é complicado. Você fica dependente de um patrão ou de um cliente ali. Você não pode produzir nem seu próprio alimento. Você tem que trabalhar para alguém para a pessoa te dar um sustento. Ou você precisa prestar serviço para ganhar sustento, né? No caso do empreendedor, né? Ou do empregado. No caso do patrão, né? Enfim, ele presta serviço. No caso do empregado, presta um serviço para poder ganhar dinheiro. Todo mundo tem que fazer algum serviço, né? Para ganhar alguma coisa. Mas ninguém produz o próprio alimento. Ninguém sai para caçar um bichinho, né? Quase ninguém sai. É muito complicado, né? Só o pessoal do meio rural que vive uma vida que não é tão pacata assim. É que eles que sustentam a gente que vive, que procura estabilidade, né? Os bebês que procuram estabilidade aqui do meio urbano. Então nós, bebezinhos do meio urbano, né? Precisamos, buscamos estabilidade. E a gente sofre muito com isso. Por isso que a gente fica indo atrás querendo se informar sobre política, futebol, esse tipo de coisa. É para sair do tédio, é uma vida chata mesmo. As pessoas levam vidas chatas. Como é que é a sua vida? Tá uma vida chata? Você está lutando por alguma coisa? Está aprendendo alguma coisa nova? Está tentando alguma forma nova de produzir alimento? É bom, procura formas aí de produzir alimento, dentro de apartamento, de casa, criar novas plantas, alguma novidade na sua vida. Tentar ajudar alguém que você não ajudava, sabe? Tenta fazer alguma coisa, tenta aprender, tenta ver o mundo de uma forma diferente. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Se você ganha sabedoria, você reza todo dia, você vai conseguir aprender algo novo e sentir, né? E ver, começar a ver o mundo de uma forma diferente. E aí você acaba viajando sem sair de casa, sem sair do lugar. Você já vê um mundo diferente, um mundo que você enxergava antes não é o mesmo que agora, né? Você se torna a pessoa mais sábia, experiente. E isso já é o suficiente para você sair do tédio, daquela vida, aquela vidinha chata, né? Que você fica esperando a morte chegar com a boca escancarada de dente, como dizia o Raul Seixas, né? Aí fica só esperando a morte chegar. Não tem mais nada para fazer na vida, vai fazer o quê? Já veio gente que bate os 60 anos de idade e vem me dizer, hoje eu não leio mais livros como antigamente. Ué, agora que você está mais velho, que eu estou ficando mais velho, que eu estou mais interessado em aprender mais coisas. Eu tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para aprender. Tem várias formas de ajudar pessoas que você ainda não encontrou. Tem muita coisa que você pode, potencial que você pode explorar em você, que você ainda não explorou, você não se conhece ainda. Tem muita coisa que você tem que mudar em você que você não mudou ainda. A mesmice é terrível, cara. Você não muda nem você. A pior coisa é você não mudar você. Então, como a vida da pessoa é parada, ele não muda, a pessoa não se desenvolve nem nada, vai ficar assim mesmo. Procurar uma novidade, a novidade vai ser aonde? Política e futebol. Então, para você deixar de ser viciado em política e futebol, faça algo novo. Entendeu? Bom, é isso. Estou meio cansado, não tenho o que falar, não. Tenho o que dizer.